Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou conversar com a Júlia Aquino, que já apareceu aqui no canal no vídeo indicando 15 livros infantos juvenis para vocês lerem, indicarem para crianças a gostarem a ler. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar linkado aqui, não percam esse vídeo que está delicioso, cheio de dicas maravilhosas. A Júlia tá aqui comigo, a gente tá à distância, né, em épocas de isolamento, a gente tá aqui no notebook conversando sobre literatura infanto-juvenil. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês essa nossa conversa, porque ela vai trazer muito da experiência dela como livreira, como alguém que tá estudando letras também, e tem só 18 anos de idade, é uma fofa, é doce, um poço de doçura, encantamento, e é uma menina incrível que eu admiro muito. Então seja bem-vinda, Júlia. Ai, muito obrigada, Bia. Oi, gente. Um prazer de novo estar aqui no canal com vocês. A Bia sempre é uma inspiração para mim. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a literatura infantil e infanto-juvenil em si, né? E vai ser um prazer aí estar com vocês nesse vídeo. Ah, legal. Então, para começar assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre a literatura infanto-juvenil, o que você acha, que espaço que ela ocupa aí nesse amplo mundo literário, né? Porque muitas pessoas vêm com preconceito, né? Literatura infanto-juvenil. Aí, o que você acha sobre isso? Sim. A gente tem que pensar sempre que o processo de leitura não tem nenhuma fronteira. Então, a gente tem que pensar a leitura como algo que compreende todo o processo de aprendizagem de todas as faixas etárias aí. Então, a gente tem uma divisão assim catalográfica na literatura infantil e infanto-juvenil, e que compreende desde a idade do recém-nascido até o pré-adolescente, o adolescente. Então, não tem muito uma idade certa para você parar de consumir uma literatura infanto-juvenil, e nisso que há aí uma certa discriminação. A gente tem sempre que lembrar que cada indivíduo é um indivíduo diferente, e também não tem como a gente medir isso, né? Existem crianças que pulam algumas fases e existem adultos que revisitam, né, a literatura juvenil e a infantil também. Então, é algo que a gente não pode delimitar ali uma fronteira ou uma barreira, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar pensando e destruindo vários preconceitos aí. E é isso. Porque assim, eu penso que... Desculpa, Bia. Não, é porque eu ia dizer assim que, por exemplo, no cinema, quando a gente vê filmes, por exemplo, da Disney, animações, né? A gente sempre fala, serve para adulto e serve para criança. Serve para o público mais velho ou mesmo um público mais ingênuo, né? Infantil. Acho que a mesma coisa acontece com os livros, né? Nesse sentido, é que a gente tem o cinema um pouco mais popularizado, né? Assim, pra gente usar como exemplo. Mas os livros também, a gente não pode olhar com preconceito só porque tá catalogado como um livro juvenil ou infantil, né? Porque ele pode acrescentar em muito, né? Não sei se vocês viram no outro vídeo lá, eu chorei até com ela explicando, gente, a sinopse dos livros. Tipo, como assim, sabe? Tem livro infanto-juvenil que me comove de uma forma, assim, que é de uma delicadeza, é sutil, né? E toca em pontos muito importantes, assim, para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo, informação ou não, né? Então não tem por que a gente ficar com preconceito com isso, meu Deus. Exatamente. É algo que tem que ser discutido no âmbito da cultura em geral, né? Toda forma de cultura, toda representação artística, forma literária, a gente tem essa discussão, né? Que ainda é muito presente agora na nossa sociedade. Mas é bom que a gente está discutindo sobre isso ultimamente, muito mais do que antes, né? E a gente tem que aprender a destruir todos esses preconceitos. E eu ia dizer que trabalhando nessa área, na área da literatura infantil, a gente pode perceber que existem
fins catalográficos, né, para identificar cada livro. Então, são 5 grandes grupos de idade, de faixas etárias, que a gente divide lá no setor infantil. O primeiro grupo são os iniciantes. Desculpa. O primeiro grupo são os ouvintes, que são crianças de 0 a 3 anos. Né? Isso, são bebês. Eles vão ter livros assim, com texturas, livros sensoriais que desenvolvem a coordenação motora, livros com sons, com músicas. Então, é mesmo para desenvolver os sentidos da criança. Depois a gente vai ter os livros para os iniciantes, que é de 3 a 6 anos, que são livros ilustrados, que não tem um enredo muito complexo, não tem tantos personagens, e são livros bem legais para essa faixa etária, né, que eles vão aí aprender muitas coisas, assim, até em questão de vocabulário, explicar várias coisas da vida para as crianças. E é um grupo bem legal aí que a gente... Aquele dos sentimentos, né? Exato. A gente pode aprender muito também com as crianças nesse grupo etário. E aí a gente chega para os independentes, que é de 7 a 9 anos. Então, é a partir da fase de alfabetização, eles entraram ali na escola, estão sendo alfabetizados, e eles já querem pegar o livro para ler sozinho, né? Então, vai ter um pouquinho mais de texto, vai ter ali um fluxo narrativo, né? E é muito legal que as crianças conseguem ter uma certa autonomia mesmo, eles gostam bastante. É legal que lá na livraria, muitas crianças chegam em mim, às vezes eu atendo crianças, é muito legal, é a melhor parte. E pedem... Imagina a cena, eu fico imaginando a cena. A Júlia não é grandona, tá, gente? Ela é pequenininha, assim, essa coisa fofa que eu vou olhar pra sempre como uma adolescente, né? Esse meu olhar enviesado, mas ela já é uma mulher. Imagina ela atendendo uma criança, ela ia morrer do coração. Às vezes não tem tanta diferença ali de tamanho. É bem engraçado. Mas às vezes as crianças pedem pra mim livros com capítulo. E nessa fase é bem importante. Ai, tia, eu quero livro de capítulo. Nessa fase é bem importante que eles se acham, né? Eles começam a ler uns livros mais grossinhos, às vezes a letra é mais passada, mas eles adoram, assim, acham o máximo ler um livro com capítulos. Aí, nessa fase do 7 a 9 vai englobar tudo isso. E aí, ela tem uma intersecção ali com a outra faixa etária, que é dos 8 a 10 anos, né? Que vai ter mais os livros de capítulo e vai ter também muito mais narrativa, né? E aí vai começar ali uns livros mais grossinhos, mas vão ser livros que são bem legais para incentivar mesmo a fase, que é uma fase crucial ali da independência leitora, né, dos indivíduos. Então, são fases, assim, bem importantes. Depois disso, a gente vai pular já para o juvenil. É muito difícil a gente delimitar realmente uma idade para quando a criança vai começar no juvenil, né? E a gente fala que é a partir dos 11, 12 anos, que aí elas vão começar a pegar mais romances, mais ficções científicas, séries, coisas do tipo, mas a gente nunca consegue realmente colocar uma barreira ali. A partir dos 11 anos, a partir dos 12 anos não existe, né? Às vezes as crianças... vai do repertório, né? Exato, vai do repertório de cada família mesmo, de cada criança. E é uma construção muito individual, então a gente não pode realmente pôr limites nisso. Acho que a gente não pode nem pôr limites na parte da criança mesmo, do desenvolvimento da criança, nem do adulto que vai querer voltar ali e revisitar a literatura juvenil. Então é uma via ali de mão dupla que a gente tem que entender, né? E aí, falando nisso, eu queria falar também que o universo infanto-juvenil, quando a gente entra, né, na literatura infanto-juvenil, a gente pode perceber que é um divisor realmente de águas quando a gente pode falar numa formação de leitores, que é o nosso objetivo, né, como profissionais. Assim,
Bia é educadora também, eu sou vendedora, sou livreira, mas eu pretendo também ser educadora. E é uma coisa que a gente tem sempre que aproximar, né, aos indivíduos que estão ali na escola, que está passando por vários desenvolvimentos, e é legal que eles podem se identificar com a literatura. Então, eles podem, nos protagonistas jovens iguais eles podem se ter ali uma identificação, e eles podem trazer esse hábito de leitura através disso. Eu mesma, na verdade, eu tive essa identificação, mais ou menos nessa idade, e aí eu comecei a ler muito, né? Eu lia muito mais, eu acho que eu lia muito mais do que eu leio agora, inclusive. Ai, que bonitinha! E, quantos anos você tinha? na verdade, eu comecei a ler mesmo. Aconteceu um barulho aqui. Tudo bem. Né? Dia de jogo, talvez. Na verdade, eu comecei a ler a partir de uns 8 anos, ler sozinha, né? Mas quem me alfabetizou em casa foi o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 2 anos mais velho. E ele entrou primeiro, né, na escolinha. E aí ele voltava, né, pra aprender a ler com as lições. E aí minha mãe ajudava ele, eu tava ali do lado e eu comecei a aprender junto dele. Tô aprendendo. Olha. Isso, eu peguei assim, fui na onda e aí eu continuei a ler. Acho que na época do prézinho eu já tava lendo ali com 5, 6 anos. Uhum. E aí, Que legal. minha mãe sempre me incentivou muito, ela sempre gostou muito da leitura, né? Ela sempre acreditou nisso, na educação, na leitura como um instrumento ali de transformação. E acho que isso foi uma coisa crucial, assim, no meu desenvolvimento. Foi importantíssimo. O que eu tava falando, gente? Até esqueci. E sempre é importante, né? A literatura. Você estava dizendo que você se identificava com o livro. Exato. Isso sempre é importante. Esse processo de identificação é realmente importante porque você tá ali se formando como indivíduo, como uma individualidade, né? E também como um leitor, né? E é muito legal você compreender pessoas nessa faixa etária, mas a gente também tem que entender que às vezes passa para outros indivíduos essa fase e a gente pode sim resgatar a partir disso, mesmo com outras idades, com outras experiências, e isso é sempre muito importante, né? E é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho também sobre preconceito literário agora, né, B? Isso, exatamente. A gente pensou então numa conversa que premiasse alguns pontos, assim, pra também não ficar tão extenso, que se deixar a gente fica aqui, ó, falando, mas pra pensar também, né, porque que tanta gente hoje em dia, mesmo adultos que tem vergonha de dizer o que lê, né, por exemplo, na escola mesmo, quando a gente pergunta, vocês gostam de ler? Alguns ficam acanhados, porque o que eu gosto de ler, eu não tenho coragem de contar que eu leio, né? Exato. Pra contar. E a gente tem que pensar nisso. Muito. Assim, por que isso, né? Exato. E a gente tem que pensar nisso porque é uma coisa que parece que está muito entranhada, né? Esses pensamentos de que existe uma alta e baixa literatura, ou uma boa e ruim literatura. Só que, na verdade, isso é impossível, assim, a gente separar uma coisa da outra. A gente realmente delimitar ali uma literatura boa e uma literatura ruim. Porque a literatura juvenil em si, que ela sofre bastante desse preconceito literário, ela cativa muito jovens leitores, né? Então, muitos jovens se identificam com ela, e isso é um processo muito importante. E aí, eles começam a gostar da literatura em si, e ali eles começam a conhecer outras formas de literatura, outras manifestações de gêneros literários. E isso é muito importante. A literatura pode sim cativar os jovens para a leitura, inclusive dos clássicos, dos calhamaços, né, que a gente fala. Eu mesma estou em letras, por quê? Porque eu tive muita influência no meu processo ali de aprendizado, na minha fase de adolescência. Então, eu acho que é
crucial, assim, a gente não pode de jeito nenhum desprezar um negócio desses, né? Não existe. Certeza. Se achar mais importante, né, do que alguém que lê um livro catalogado dessa forma, né? Nada a ver. Exato. Até porque quanto mais a gente lê, mais a gente se coloca no lugar do outro, né? Tem essa questão de se identificar com o personagem, então eu vejo minhas características físicas ou, sei lá, amiguinhos que eu reconheço ali no livro, mas também de pessoas que são muito diferentes e que talvez eu nunca imaginasse, né, que existisse. Em certas idades a gente tem uma visão mais, né, do nosso mundinho como se fosse o mundo todo, né? E a gente vai vendo outras culturas, outras mitologias, outras histórias. E é uma fase que tem que dar corda pra imaginação, né? Pra deixar super fluida essa ideia de repensar o mundo que a gente vive, né? Sim, E acho que esses livros fazem isso é muito importante, é assim, crucial. A gente vai se construindo e se também desconstruindo, né, ao mesmo tempo. Exato. Exatamente. Então é isso. Eu tinha separado uma citação. Será que eu falo, B? Fala, qual que é? É a citação da Joana Cavalcante no livro dela. Ah, sim, fala sim. Eu vou ler aqui pra vocês. O livro dela é O Caminhos da Literatura Infantil e Juvenil, Dinâmicas e Vivências na Ação. Foi publicado pela editora Paulus em 2002, desculpa. Eu vou citar um trecho da página 12. Lá vai. Dizer que a literatura é catarse ou elemento de purificação apenas é reduzi-la a conceitos demais limitados. A literatura é uma grande metáfora da vida do homem. Sendo assim, é sempre surpreendentemente uma maneira nova de se aprender a existência e instituir novos universos. Eu li isso e eu achei, assim, maravilhoso. Por quê? Porque é legal, assim, a gente tratar a literatura como uma compreensão mesmo de vários indivíduos, de vários universos. E, assim, eu posso ler uma coisa e não gostar de alguma coisa, mas outra pessoa pode gostar, pode se identificar muito com aquilo. É lógico que a gente pode ter nosso gosto pessoal de falar que algo é bom ou ruim para mim ou para tal pessoa, mas a gente não pode delimitar isso como sendo uma verdade absoluta, né? Eu acho isso é muito importante. A gente não pode influenciar as pessoas de uma maneira errada, né? Sim, né? Cada um tem seu gosto e às vezes o que não serviu pra mim vai servir pra você. Imagina, eu chego aqui falando, ai, porque aquele livro. Teve um que você comentou com você, O Vazio. Ai, como falar mal daquele livro, né? Mas imagina, ai, livro bobo e tal, e é o livro da sua vida, sabe? O livro que você ama, que a personagem tem seu nome. Aí como é que você vai me ver, né? Imagina, eu sou sua professora. Você já vai olhar pra matéria de um jeito, né? Ai, não é bem o que eu gosto, ou eu sou inferior, né? Ou eu gosto de coisas que não deveria gostar. Então a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, né? É sempre uma construção. É óbvio que a gente pensa na literatura e como você foi mostrando as faixas etárias e tudo mais, para um processo assim que vai sempre crescendo. E quanto mais você quiser, mais vai ter. Mas não quer dizer que você só pode subir, né? Você pode revisitar os outros degraus que você já visitou e que te constituíram, te formaram para chegar ali, né? Então imagina que eu posso ficar falando mal dessas obras agora, né? Se elas me ajudaram a pensar quem eu sou hoje. É que a gente às vezes se acha muito dono de si, né? Se acha já muito evoluído. Então, fica julgando aí o que os outros leem. Mas, poxa vida, negativo. Não vamos fazer isso aqui nesse canal. Não vamos fazer isso mais na vida. Você que está aí assistindo, vamos repensar nossas relações. Exato, a gente tem que compreender todas as mudanças, né, da nossa sociedade, tudo que a gente já passou. Então, no curso de letras a gente aprendeu que Aristóteles fez uma poética ali, indicando o metro certo, o que devia ser falado, como o que era bom, o que era ruim, o que era considerado alta e baixa literatura, mas isso a gente já evoluiu muito depois disso. A gente ressignificou, né? Isso, a gente mudou muito, a sociedade mudou de maneira, assim, grandiosa.
E não tem como a gente realmente impor isso novamente, né, nos nossos dias atuais. É muito importante a leitura de clássicos, a gente sempre tem muito presente, né, essa leitura na academia, mas a gente é acadêmico, mas a gente não pode ser academicista, né? Existe aí uma diferença, né? A gente não pode considerar como o suprassumo ali da literatura, porque na verdade não existe essa diferenciação, né? Acho que isso é muito importante. E quando chegam lá na livraria pra você, tipo as criancinhas, assim, como que você atende? Como que você sabe onde você vai procurar esses livros? Olha, eu sempre gosto de atender as crianças com os pais também, né? Às vezes elas não sabem se expressar direito, mas eu adoro que elas me falem o que elas gostam de ler. Nessa idade Nessa idade, assim, a partir de uns 7, 8 anos que elas estão lendo, é muito comum elas falarem, gosto de mistério. Ou, gosto de romance. E aí realmente a gente separa, como a gente cataloga tudo certinho, na livraria, a gente tem exposições destinadas a cada faixa etária, para ninguém ler algo que não é destinado a faixa etária, né? Mas é bom sempre também os pais tá pertinho para ver o que cada criança tá querendo. E é legal apresentar coisas novas, né, às crianças. Adoro atender as crianças nessa idade, porque a gente tem uma troca bem legal sempre. Eu também acabo aprendendo muitos novos livros a partir delas, né? Então, isso é muito importante também. E é legal a criança também estar ali no ambiente da livraria, conhecendo o que é aquele ambiente, né? Sabendo se posicionar ali, até geograficamente. Eu tenho crianças que eu conheço, né, que sempre frequentam, que já sabe onde tá cada livro, e é ótimo, né? Ela já vai direto ali, já pega o que é dela. Já cria essa relação com o livro, né, de que não é algo só pra tais pessoas, né? Todo mundo pode pegar o livro, pode ter contato, pode gostar, né? Por isso eu acho legal aqueles livros sensoriais também, de criança, sabe? Pra já ir se familiarizando com o livro no banho, na cama, na hora de dormir, pra morder o livro, pra babar no livro, né? Eu sou meio suspeita, porque eu amo. Acho que é a parte mais gostosa. Eu tenho uma sobrinha pequena também, e eu dou vários pra ela. Então, gente, é uma fase muito gostosa. Sim, tipo, você vai gostar de livro. Exato. E é isso, Bê. A gente, como profissionais, nós precisamos compreender tudo isso que está acontecendo, todos esses fenômenos, né, da atualidade. A gente tem que realmente incentivar a partir de quaisquer tipo de literatura, para compreender assim, todos os universos pessoais, porque o nosso objetivo principal é formar os leitores, né? É ter ali a leitura presente na vida das pessoas. E é isso, eu espero que tenha sido uma explicação aí mesmo. Sim, foi ótimo. Com certeza todo mundo vai gostar e vai comentar várias coisas aí pra Júlia ver, porque não adianta, gente, vocês gostarem do vídeo e não comentar, gente, senão a gente não sabe, né? O que as pessoas estão pensando. Tem que comentar aqui pra gente saber. Pode comentar, eu pode me mais citar. uma vez por você ter participado. Obrigada a Porque é você, muito Bia. especial. Foi um prazer pra mim, sempre é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por tudo, desde que a gente se conheceu, você sempre me ajudou muito. Todas as trocas foram maravilhosas e pra mim é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Imagina, todos nós que agradecemos, porque você é muito generosa. E assim, imagina, se agora você já tem essa mentalidade, só vai ser ainda melhor daqui pra frente. Espero te ver várias vezes aqui no canal, que a gente se encontre logo, né? Assim que essa vacina, esse negócio todo aí acabar, né? Essa bactéria maldita. Assim que isso acabar, a gente grava pessoalmente, porque, né, assim, por vídeo, falta um abraço, falta cheirinho, né? Exato. Então, beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.
Então foi isso, nossa pequena conversa aqui, informal um pouquinho sobre literatura infanto-juvenil. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!